Fala mais devagar. 1994. 94, Eles estão Plano aqui Real. desde 94. Isso aí, cara. exatamente desde o início do Plano Real. São 27 anos aí de gestora. Eles têm hoje uma equipe com 20 pessoas gerindo os recursos dos investidores e eles trouxeram, né, para os investidores que compraram a cota 1 um retorno singelo de 18.468% nesse período. Ou seja, um cara que colocasse... Você tem esse 18 número? mil? Tipo, botou 100 mil, quanto que teria hoje? 18 milhões de reais, mais ou menos. É. E contra um Minha Ibovespa... performance foi ligeiramente pior. Pouca coisa, pouca coisa. Ó, contra um Ibovespa de 2.747. Aí eu pergunto, tá caro pagar 2% por ano para ele fazer esse Não, resultado pra essa você? performance já é líquida de taxa. Vamos É deixar líquida isso de bem taxa, claro. é líquida de taxa. Os 2%, se você pegasse ali, vamos botar grosseiro aqui, né? Você pagaria 54% de taxa para ele te dar 18.468% de retorno. Mas é porque, e isso também aconteceu comigo lá atrás, eu falo pra Malu que o jovem ele tem uma tendência a se achar melhor do que ele é. É até um efeito conhecido, né? Efeito Dunning-Kruger. Você começa a estudar um negócio, pensa que é muito bom enquanto não é, enquanto os caras que estudam há muito mais tempo geralmente sofrem da síndrome do impostor. O cara pensa que é pior do que ele é de fato. Se inverte no final depois que você estuda mais. E no começo, a tendência de quem é mais jovem, até porque ganha menos na sua atividade profissional, é querer pegar os investimentos e fazer aquilo sozinho. O que a gente vê depois de um tempo, o cara ficando mais velho, ganhando mais e vendo que o maior retorno é sobre o trabalho, é ele querer terceirizar os investimentos para focar mais em trabalho. A gente vê isso até aqui dentro do Grupo Primo, porque a gente tem a Speech aqui. E se pega lá na base da Speech, os assinantes de uma carteira de fundos geralmente é um público mais velho, em comparação com os assinantes de um relatório para comprar e montar sua carteira de ações, que já estão querendo terceirizar uma parte, né? Que usa o trabalho de pesquisa de outras pessoas por um custo muito baixo para ter uma pré-seleção de ações que ele pode achar interessante. Então, eu lá atrás eu fazia tudo sozinho. E hoje a minha cabeça é terceirizar mais, porque eu entendo que, mesmo que eu saiba fazer um negócio, eu não vou saber fazer igual o pessoal da IP, ou igual o Werner, que pega small caps, que olha para empresas que eu nem conhecia. Né? Ele pega aquilo, consegue fazer um monte de contas, ter acesso para aquela empresa porque ele tem bilhões sob gestão. O Werner tinha uns 2 bilhões sob gestão, é um fundo relativamente pequeno, porque compra empresas pequenas, mas outro dia veio aqui o Arturo da Capitânia, que tem vários fundos, mas a gente pegou fundos dele de renda fixa para alocação da nossa previdência, ele tem 27 bilhões sob gestão. E o que é mais interessante, né? Ele tem 30 pessoas na equipe. Então eu falei, cara, é quase 1 bilhão por cabeça na equipe. Ele falou, a meta é ter 1 bilhão por cabeça na equipe. Eu fiquei pensando, que cabeças ele consegue atrair para um negócio que tem 30 bilhões sob gestão? Vai ter 30 bilhões. Ele consegue atrair algumas das melhores cabeças do Brasil, né? E talvez até algumas das melhores cabeças da América Latina, ou cabeças muito boas do mundo. Pode trazer gente internacional, porque é muito dinheiro. E com esse muito dinheiro na mão que ele tem lá, ele consegue remunerar bem a equipe para fazer escolhas que eu não conseguiria fazer sozinho. Então, dando um exemplo até de coisas que eu já terceirizo hoje. Pega em renda fixa, eu nem invisto em debenture por mim mesmo. Eu prefiro comprar um fundo que vai fazer isso. Por quê? Tem a debenture de Petrobras. Beleza, a Petrobras é empresa pública, balanço trimestral, informações estão lá para você consultar. Então, é relativamente fácil você decidir investir na debênture de Petrobras, que você vê o nível de risco, o retorno que você vai ter. Agora, uma debênture de uma empresa menorzinha, até fechada, um CRI, um CRA de uma empresa fechada, você não tem informação nenhuma para saber se aquele risco que você vai correr realmente é baixo, próximo da rentabilidade que você vai obter. Sem falar que para eu comprar uma debênture, eu compro na plataforma da corretora. E aí lá eu já tenho um desconto na taxa. Enquanto a debênture poderia pagar, sei lá, IPCA mais 8, lá vai estar IPCA mais 7,5. O que é um outro benefício que eu vejo no nosso fundo. Porque se alguém for investir, e aqui, gente, não tô atacando agente autônomo não, tá? Tenho vários alunos, amigos que têm essa profissão. O Thiago era agente autônomo. Não é isso, mas é como o camarada é remunerado. Se você vai investir em um fundo que cobra, por exemplo, 2% de taxa ao ano no seu investimento, parte dessa taxa vai para a pessoa que te ofereceu o fundo, para o agente. Na média aí depende de cada fundo, mas vou colocar que é 0,6. Tem fundo que dá mais, tem fundo que dá menos. Então, desses 2%, 0,6 vai para a pessoa que te indicou aquele fundo. A taxa que você vai pagar no fundo em si, para ele remunerar a equipe, seria de 1,4. Quando a gente monta uma carteira de fundos para grão, selecionando esses gestores muito bons, testados pelo tempo, que tem uma performance realmente bem interessante, essa taxa que iria para alguém volta para o fundo. Então, a taxa que você vai pagar para investir nesse fundo acaba sendo menor do que você iria pagar ao fazer o investimento sozinho. Esse é um ponto. E por que a gente montou uma carteira de fundos?
né? Porque eu falo sempre, é a frase mais repetida aqui no podcast, o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, eu prefiro Cara, ter eu nunca acesso a tinha várias ouvido essa boas frase. cabeças. Nunca tinha? Caramba. Essa Tá semana. Isso daí é Pouco novidade, hein? Nunca tinha ouvido Pois é. essa semana. Eu prefiro pagar para ter acesso a várias boas cabeças, melhores do que a minha, do que concentrar em uma cabeça só no final das contas. É isso que eu vejo.